Oi, gente, tudo bom? Então, voltamos aqui. O tema hoje é intimidade real, né? Eu coloquei esse real na frente, né? Porque intimidade é uma coisa que a gente fala muito por aí, ainda mais hoje em dia, tal, que tanta coisa que a gente colocou nessa modernidade falsa, né? Porque no fundo as pessoas estão com muitos problemas internos, mas querem se mostrar bem resolvidas, né? Então, eu coloquei esse real na frente porque eu quero falar de uma intimidade mais profunda, né? A intimidade mesmo espiritual, real, é, aquilo que faz parte tanto do nosso lado luz quanto das sombras, né? Que são aquelas partes escondidas que a gente não quer ver. É dessa intimidade que eu quero falar, né? De cutucar mesmo, né? Mais fundo, não ficar naquela coisa superficial. Porque muitas vezes a gente fala que é íntimo de alguém, e aí eu quero falar de três tipos, né, da intimidade. A intimidade em família, a intimidade com os amigos e a intimidade no relacionamento íntimo mesmo, sexual, amoroso, né? Então, assim, até mesmo na família, a gente costuma falar, mas é minha família e todo mundo super íntimo. Será? Seria óbvio que todos fossem íntimos mesmo, né? Íntimos e muito amigos, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Porque para começar, para você ter uma intimidade real mesmo com alguém, você precisa se conhecer. Porque senão você não vai se mostrar, você vai se fechar. E ainda mais em família que muitas vezes tem muitos conflitos, né? São pessoas que nasceram ali no mesmo lugar, elas estão convivendo, mas tudo tem um porquê espiritual, né? Nada é por acaso. Então, geralmente tem pessoas muito diferentes ali naquele meio, né? Onde você tem que conviver, tem que aprender. É, Muitas vezes a pessoa é muito sensível e tem que lidar com muitas coisas ali no meio da família. Então, qualquer coisinha também já potencializa, já ofende, né? Qualquer crítica, às vezes nem é uma crítica, mas a pessoa recebe como crítica, então ela se fecha. Então, realmente não é fácil a pessoa se mostrar. Então, por isso que às vezes a mãe, o pai, às vezes se surpreendem com o que o filho faz uma coisa na rua, né? Pratica uma violência, alguma coisa, e o pai e a mãe falam, nossa, mas em casa ele é super quieto, ele não faz isso e tal, tal. Enfim, várias situações que podem acontecer em que as pessoas que convivem ali na família se perguntaram, mas não é a pessoa que eu conheço essa. E por quê? Exatamente por isso, por as pessoas não se mostrarem, né? Na sua intimidade, não se deixarem mesmo abrir para o mundo. Isso é completamente compreensível, porque os seres humanos são assim, nós somos assim, a gente tem medo, né, de abrir, a gente tem medo, e como eu falei antes, nem a gente se conhece, né, porque quando a gente começa a se conhecer, aí a gente vê o tamanho da encrenca que é, né, tipo, é tanta coisa dentro da gente para descobrir, a gente abre um baú, assim, de muitas coisas, tem que ter boa vontade, porque tem muitas forças ali, energias que você mal conhece, né? Tem as sombras, aqueles quartos escuros, né? Fechados, que a gente não tem coragem de abrir, mas uma hora tem que abrir, porque aquilo fica machucando, machucando, até que a vida coloca alguma situação ali que você vai ter que olhar para aquilo, né? Então, a intimidade na família é uma coisa muito também que a gente precisa estudar com calma. Eu tenho até uma apostila, né, Metafísica e os Relacionamentos, onde eu falo desses relacionamentos de família, íntimos e de amizade. Vale a pena você adquirir uma coisa prática e tal. Então, assim, na família é uma coisa muito difícil às vezes, né? É o encontro ali de pessoas e parece que é tudo muito íntimo, até porque às vezes moram na mesma casa, mas não é, não. Muitas vezes não é, não. Muitas vezes é até muito superficial, né? Tem aquela história também de um querer esconder do outro alguns tipos de problema para fazer uma imagem, né? Isso acontece muito.
Então a pessoa acaba se fechando, muitas vezes cada um vai para o seu quarto e acabou, ninguém nem mal se conhece mais profundamente, né? Ainda mais hoje em dia, onde tem um excesso. Eu tô falando do excesso, né, gente? Não tô falando da tecnologia, que é uma maravilha, da internet. Eu mesma gosto muito de usar essas ferramentas, não é isso? Mas estou falando do excesso, ainda mais que hoje em dia cada um tem seu celular, seu computador, suas coisas e fica o tempo inteiro naquilo. E quando isso é em excesso, aí é que não sobra mesmo nem um tempinho, né, para você olhar para o lado, olhar dentro do olho mesmo de alguém e falar uma coisa bacana e ter aquele carinho, aquela cumplicidade em família, às vezes falta, né? E não adianta só publicar foto, excesso de foto de festa, de família e tal, se aquilo não for real, né? Se não tiver uma intimidade real. Então, é uma coisa, outra coisa, né? Você pode mostrar para os outros, mas e dentro? Como é que tá? Então, é isso. E com as amizades também é a mesma coisa, né? Às vezes você pode ter amigos de longa data, pessoas, amigos de infância, ou pessoas que você convive há tanto tempo, mas que certas coisas elas nem sabem sobre você, porque você se fechou mesmo, por coisas da vida. Tem uma coisa assim da gente que é muito recorrente, assim, a gente se machuca uma vez com uma coisa, ainda mais quanto mais sensível for a pessoa, né? Quanto mais sensibilidade aflorada ela tiver, mais isso vai fazer efeito, assim. Ela se machuca uma vez com uma coisa, aquilo fica tão forte no campo energético dela que ela não quer mais abrir. Ela vem aquela lembrança tão ruim, aquela memória tão ruim, que ela não quer abrir para o outro. E aí entra uma questão toda também da confiança, né? E isso é muito legal também, da gente tomar cuidado, sim, com as pessoas que a gente atrai, não sair contando da nossa vida para qualquer pessoa, né? Isso aí, com certeza, a nossa intuição tá aí para isso mesmo. Nosso sistema, ele avisa. Muitas vezes a gente é que não quer ouvir, né? Então também essa coisa da amizade, hoje em dia, ela é tão, né, virou uma coisa tão banal, assim, todo mundo tem tantos amigos, entre aspas, né, nas redes sociais, é tanto acúmulo de coisa, mas a gente sempre precisa se perguntar, será que quantidade é qualidade? Será que tá legal isso? Muitas vezes você percebe, sim, o interesse de certas pessoas, assim, um interesse meio estranho, meio querendo forçar alguma situação, querendo alguma coisa em troca ali, forçado, mas você finge que não. Algumas pessoas têm aquela coisa do elogio, né, do elogio exagerado, de puxar saco. Aí você tem que olhar muito para suas carências, para você não ficar caindo nisso, porque isso é completamente do ego, né? O ego é que fica achando graça nisso, mas a alma não acha a menor graça nisso, porque para ela é legal sim o reconhecimento, o carinho, mas desde que seja uma coisa benéfica para as duas partes e que seja uma coisa real, né? Que você sinta aquilo realmente como verdade. O elogio só para ganhar alguma coisa, aquela coisa meio engessada, isso aí não leva ninguém a nada, né? Isso deixa a pessoa infeliz. Então, por essas e outras também é que as pessoas têm se fechado, né? Porque assim, elas deixam qualquer pessoa se aproximar e aí, pela carência ou por qualquer outra coisa, depois se decepcionam feio, né? Falaram, nossa, eu confiei na pessoa, a pessoa puxou meu tapete. Então, lá no fundo, não, a gente mesmo é que confia, né? Que não presta atenção. Agora, depois que acontece, aí a gente vai rever o que a gente pode melhorar, se fortalecer, né? Então, abrir a intimidade para as pessoas realmente não é uma coisa fácil, né? Mas eu acho que a gente precisa se conhecer cada vez mais para que a gente consiga abrir, sim, essa intimidade para ter relacionamentos realmente verdadeiros, né? Mas não é com qualquer pessoa. Não é realmente, qualquer um é amigo, qualquer... Não é isso que eu estou falando agora. É tão gratificante quando a gente consegue realmente ter relações verdadeiras, né? Com a nossa intimidade real. É tão bacana. A alma gosta muito disso, de espontaneidade, de você poder se divertir, né? Agora, o ponto básico sempre vai ser você ter uma boa relação consigo, né? Com você mesmo, para você se conhecer. Se você não tiver uma boa relação com você, se você tem o hábito de mal se perdoar, né?
Você está sempre se criticando, se bombardeando de críticas, de coisas pesadas, você não vai conseguir se conhecer, ter essa intimidade com você, imagina com os outros, né? Então você não vai conseguir. E o último ponto que é falar é da intimidade realmente amorosa, íntima, né? Sexual, quando você tem uma pessoa que você namora ou tem um casamento, aí também, então, nem se fala, porque é tão próximo, né? Tudo. Teria, né? Seria óbvio também, como no caso da família, seria óbvio que isso é íntimo, né? Mas nem sempre é, nem sempre é. Às vezes você pode conviver com uma pessoa, fazer sexo com ela, namorar com ela, mas você não tem intimidade, você real. Você está sempre se montando para encontrar com ela, você está sempre se preocupando excessivamente do que ela vai pensar, né? Eu não estou falando do cuidado que você tem que ter para encontrar o outro, se cuidar, ter o carinho com o outro. Nossa, isso é maravilhoso. Mas eu estou falando daquela imagem, né? De novo, que a gente fica super preocupado com o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar. A gente quer montar um tipo, né? E aí não tem um relacionamento íntimo mesmo, de intimidade real, né? Então é um desafio sempre quando você vai se relacionar com alguém. E aí a gente depois vai, eu quero fazer um áudio só sobre essa questão também de traição, disso tudo, porque isso, nossa, à medida que a gente vai estudando as energias, o autoconhecimento, a gente vê que essa história de traição, ela pode ser muito, assim, revista. A gente tem que rever todos esses conceitos, tudo isso, virar de cabeça para baixo, porque a coisa é muito mais profunda, né, do que a gente acha. Então, gente, eu vou ficando hoje por aqui. E vamos continuar aí batendo papo, né? Quero fazer mais áudios aqui pro YouTube pra gente conversar mais, tá? E visitem lá o blog, que tá bem legal, sempre coloco novidades também. E vamos nessa, tá? Beijão, até mais.